Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje, né? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós temos hoje satisfação de ter o professor, tradutor César Alarcon conosco, que vai compartilhar um pouco, né, da sua experiência aqui no LabTrad. Como vocês sabem, o LabTrad é nosso laboratório de tradução, uma iniciativa, né, do Departamento de Tradução da Faculdade de Cultura Inglesa, né, uma iniciativa da professora Simone Rezende, minha também. E é muito bom ter vocês aqui. É muito bom ter o César conosco também. Mais uma vez, muito obrigado, César, por ter vindo compartilhar um pouco da sua experiência. E antes de passar, então, a palavra ao César, eu vou brevemente ler um pouco aqui da biodata, né, do nosso convidado hoje. Então, César Alarcon é tradutor, intérprete e jornalista. Ele é mestre em comunicação e audiovisual, com graduação e pós-graduação em jornalismo, letras e cinema. Ele atua no segmento audiovisual desde 1992 e no mercado de legendagem desde 2001. Já traduziu centenas de filmes para as maiores produtoras de vídeo e cinema do Brasil. É também associado da Abrates, produtor, coordenador e responsável pela tradução e projeção de legendas nas principais mostras e festivais internacionais de cinema no Brasil e no exterior. Então, professor, é com você, sinta-se à vontade. Nossa, que responsabilidade! E de encerrar esse circuito de palestras, não é isso? Vocês já tiveram várias palestras anteriores, que pelo que eu estou sabendo, e é muito bom, né, participar sempre é muito bom participar desse tipo de encontros, né, é o que eu falo sempre para todo mundo que faz parte desse movimento, desse mundo do audiovisual, né, eu sempre falo que é matemático, né, quanto mais vocês participam, seja de forma online ou presencial, né, em distintos tipos, né, distintas formas de encontros, né, sejam palestras, oficinas, né, bate-papos, enfim, ou fazer parte de grupos apenas, né, eu acho que tudo isso conta, né, para vocês se auto-inserirem no mercado de trabalho. Afinal de contas, eu acho que todos vocês aqui e quem está nos assistindo, né, nesse encontro gravado, eu acho que a proposta é essa, né? O objetivo é esse, de vocês um dia se tornarem os meus colegas, né? Eu acho que é isso, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Mas nem sempre enxerguei, tá, gente? Né, conforme o professor Luciano, né, citou, a minha trajetória vem não vem, eu não tenho formação, né, inicial, né, na área de tradução e letras, né, e, claro, eu obtive essa formação posterior, a minha formação inicial é de jornalismo, né, e depois, aos poucos, eu, né, fui meio que me inserindo, né, sem querer, querendo, nesse mercado de trabalho, e até que eu, belo dia, caí de paraquedas e pronto, não tive mais escolha, ainda bem, né, que eu acabei optando por me fixar nesse mercado da tradução audiovisual, né? Eu estou nesse mercado, especificamente da legenda e da tradução audiovisual, desde 2001, tá? De 2000 para 2001, né? Em 2003, eu comecei a fazer parte da... Aliás, em 2001 já fazia parte das diversas mostras e festivais de cinema, apenas como prestador de serviço, né? Isto é, tradutor, tá? De filmes, iniciante, claro, né? Eu não tinha essa formação ainda, tá, gente? A minha formação começou, né, 25 anos atrás, porque a minha formação de jornalismo já era de 92, 94, né? Então, em 2001, eu apenas era um tradutor, né, muito curioso, como vocês, né, e também eu sincronizava as legendas, né, as legendas ao vivo, nas mostras e nos festivais de cinema, né, que ainda tem, tá, gente? Depois eu falo um pouco sobre isso. E aí, aos poucos, em 2003, eu fui convidado, né, eu e os meus sócios
fomos convidados para fazer parte de uma equipe que queria coordenar as mostras, né, e festivais. Aliás, um festival apenas, que depois, em 2004, acabou se expandindo, né, para mais mostras e mais festivais, né, e nós começamos a coordenar toda a parte de tradução desses eventos e a sincronia das legendas feitas, né, ao vivo nesses eventos, né. Que até hoje tem, né? Depois eu vou, conforme eu disse, depois eu vou convidá-los, né, para esses eventos que tem no Brasil inteiro. E é isso, eu estou aqui nesse mercado que foi se transformando, né? Eu tive que acompanhar essa transformação, né? Porque, conforme vocês devem imaginar, nem sempre, né, foi um mercado que o que vocês jovens, né? Não é que eu não seja jovem, tá, gente? Mas nem sempre foi da maneira como ele se apresenta para nós hoje, né? Ele foi se transformando e muito, né? Desde os anos 90, né? Quando ainda, imaginem, não havia celular, não havia redes sociais, não havia, né? A internet começou a, né, a dar seus primeiros passos lá para os 95, 96, enfim. E TV a cabo, streamings, nem existia, né? Então, eu acho que o boom, né, dessa questão da tradução audiovisual se deu a partir do ano 2000 e pouco, né, em que a TV a cabo, os streamings começaram já, né, a surgir, assim como diversas formas de tradução audiovisual começaram a ser enxergadas, né, com outros olhos, né? Tanto pelos profissionais que atuavam já nesse mercado havia tempo, né? Como pelo público, né? Que acompanhava e afinal de contas é para eles, né, que nós trabalhamos, nós enquanto tradutores, né, que eu digo, né, o que eu sempre falo, né, vocês são tradutores, mas principalmente vocês são espectadores, né, eu estou falando da tradução audiovisual, né, porque vocês precisam se colocar no lugar do espectador, né, porque é para eles que vocês estão traduzindo, né, e o espectador que eu falo é um público muito variado, muito diverso, né. Então, por melhor que nós sejamos pagos pelos nossos clientes, não é para eles que estamos traduzindo, não é para nós, é para o público, para um espectador que vai assistir o filme legendado, dublado, né? Enfim, sejam lá os serviços, né, distintos, né, ou as necessidades que esse produto audiovisual, né, venha precisar. Eu trouxe para vocês. Depois, mais para frente, eu posso abrir, de repente, alguns minutos para dúvidas, perguntas. Posso fazer isso, professor Luciano? Claro, claro, pode sim. Sim, eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Deixa eu ver aqui, se eu faço isso com facilidade, compartilhar. Me digam aí, vocês, se a tela está compartilhada ou não. Tá? Vocês veem alguma coisa aí na tela ou não? Ainda não. Ainda não, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu... Eu acho que... Vamos lá. Vamos ver aqui. Janela... E agora? Me digam se vocês estão vendo... Agora sim. Agora sim, você está vendo todo o meu laptop aqui, ai. Muito bem, eu trouxe aqui um slide, né? Um slide aqui que fala um pouco sobre a tradução audiovisual, por questões de tempo, talvez não dê tempo para a gente explorar tudo, mas eu vou tentar ver os pontos mais importantes, tá? Mais relevantes. E aqui fala um pouco também sobre o mercado de trabalho, né? A importância, né, e necessidade de estudo
nos dias de hoje, tá, gente? É muito importante, já falo logo, é muito importante mesmo isso que vocês estão fazendo, ou que vocês pretendem, né? E com certeza vocês vão fazer bem, que é se aperfeiçoar, estudar, tá? Isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, tá? Essa apresentação já foi feita pelo professor Luciano, e o que nós vamos ver aqui nesse conteúdo, ou pelo menos tentar ver nesse conteúdo, é sobre a tradução audiovisual e comunicação acessível, né? Quando falamos em comunicação ou tradução audiovisual, estamos falando também em acessibilidade, nós não podemos esquecer desse público, tá? Temos vários modos de tradução audiovisual, já vou mostrar para vocês, legenda, dublagem, né? Temos um público, ou vamos falar de todos, né? Do público em geral. O que vocês preferem, né? O público prefere legendas, dublagem, né? Só falando desses dois mercados, né? Então, assim, os dois, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Como a legenda se apresenta no nosso dia a dia, legendas para surdos e ensurdecidos, audiodescrição, né? Que eu já falei no começo, isso tem a ver com acessibilidade, né? Vamos falar sobre o mercado de tradução e localização de videogames. Eu vou falar só en passant, né, rapidamente, né? Libras também, e o futuro da tradução audiovisual. Tudo isso com o intuito de despertar em vocês o interesse nesse mercado, tá? Então, aqui nós temos o meio audiovisual, o tipo de comunicação acessível. Ok, então os filmes aqui eles se comunicam, ou comunicam ao espectador, né? Ou seja, precisamos de modos de tradução audiovisual que tornem o filme acessível. Muito bem. Então, aqui temos meio audiovisual, conjunto de imagens verbais e não verbais. Quando não entendemos uma língua, a legenda que traduz essa língua será imagética e verbal. Um espectador com deficiência auditiva, a legenda para surdos e ensurdecidos também faz parte da imagem verbal. Já para um deficiente visual, que apenas escuta a audiodescrição, a língua faz parte do componente do áudio do filme. Logo, esse texto se torna audiovisual. Ele é um conjunto de tudo que implica som e imagem. Bom, gente, pela experiência e pela vivência desses anos todos, né, eu posso resumir aqui desse slide, que hoje em dia se faz necessário o serviço, né, de tradução audiovisual acessível, né? Quando a gente fala tradução audiovisual, a gente fala sempre TAV, né? TAV, tradução audiovisual. Quando a gente fala em tradução audiovisual acessível, a gente usa a sigla TAVA, tá? Tradução audiovisual acessível. Então, a acessibilidade hoje, ela precisa estar presente em todos os meios, né, para os quais nós prestamos serviços dentro desse universo de tradução audiovisual. Tá? Então, nós não temos como mais ignorar esse fato. Tá? Então, a acessibilidade precisa estar presente, sim. Tá? Não apenas para cumprir leis, né? Mas sim para prestar um serviço mesmo de utilidade pública mesmo, tá, gente? É muito importante isso, né? E por falar em TAV, mostro aqui para vocês os vários tipos que eu chamo de modos de tradução audiovisual. Vocês poderão se encaixar, vocês poderão se interessar por um, por dois ou por mais. Nada impede, né, que vocês não só se interessem, como vocês acabem se encaixando mesmo no mercado, né, por vários motivos, na tradução, por exemplo, para dublagem. Acabem se identificando com a tradução para surdos e ensurdecidos, né? Logo, a tradução para surdos e ensurdecidos tem a ver também com closed captions. Não sei se está aqui. Não, mas, enfim. Né? Gente, eu coloquei apenas o que tem mais de relevante, tá? Tem mais do que isso, tá? Nada impede que vocês também possam prestar serviços em tradução para legenda,
né? Ou audiodescrição, que seria a tradução para deficientes visuais, entende? Então, tudo isso, hoje em dia, são serviços que estão dentro de um produto audiovisual, tá? Antes, né, quando um filme está no processo de pré-produção, não, minto, de pós-produção, né? Porque o filme tem 3 processos, né? A pré-produção, né? Onde o roteiro, inclusive, faz parte. Tanto é que lá na frente, quando o tradutor traduz um filme, ele se depara, né, com aquelas diferenças entre roteiro e filme. E peraí, o filme está diferente do roteiro. Não, o roteiro está diferente do filme. Isso porque o roteiro, ele vem lá de trás, ele fazia parte da pré-produção. Aí tem a produção toda e depois tem o processo de pós-produção. Tá? Então, nesse processo de pós-produção, as produtoras, a produção do filme, incluindo o diretor, produção executiva, etc., eles vão incluir, por necessidade mesmo, eles vão incluir vários serviços, né, audiovisuais. Isto é, no mesmo filme, tá? Serviços de legendagem. Vamos legendar para quais idiomas, quais línguas? Esse filme é brasileiro. Vai para o inglês. Não, para o espanhol também. Para o francês também, certo? Queremos que esse filme brasileiro seja dublado para outras línguas. Olha, é um investimento caro, mas precisa às vezes. Ou que esse filme estrangeiro seja dublado para o português. É necessário. Seja traduzido, né, para formato de legendas para o português. Nós vamos precisar também de legendas para surdos. Aí entra a LCE. Nós vamos precisar também de uma janela de libras. Nós vamos precisar também de quê? De audiodescrição, né, para deficientes visuais. Certo? Então, aí uma questão de escolha, não de vocês, tradutores, mas de quem está contratando os seus serviços. Tá? Mas vocês, enquanto tradutores, poderão, conforme eu já disse, poderão se encaixar ou poderão manifestar esse interesse, né, nesses modos, diversos modos aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Muito bem. Dito isso, mas não, lembrei. Se vocês têm conhecimento, por exemplo, de tradução para legenda, fica mais fácil, talvez, vocês investirem nas legendas para surdos e ensurdecidos. Se vocês têm esses 2 conhecimentos, é muito mais fácil vocês, né, investirem na tradução para dublagem. E assim, né, por diante, tá? Quanto mais modos vocês dominem, né, mais facilidades vocês vão ter, né, em explorar outros tipos de tradução aqui que eu estou mostrando para vocês. Ok? Muito bem. Bom, por falar em dublagem, por falar em legenda, né, temos aqui debates, discussões, né, entre os usuários em relação a essas nossas preferências. Eu, particularmente, prefiro os 2, tá? Não estou ficando aqui em cima do muro, não, mas, realmente, né, vocês hão de convir comigo que a dublagem aqui no Brasil é muito bem feita. Assim como a dublagem para o espanhol de produtos brasileiros que são veiculados na América Latina são muito bem feitos, né? A dublagem é muito bem feita para o espanhol, que eu já vi, para o português, né, de obras estrangeiras. É claro, já vimos alguma vez um filme, um documentário, vamos falar de um filme mal dublado? Já. Né? Mal legendado? Também. Existe, claro. Mas não podemos tirar o mérito, né? Que os filmes aqui brasileiros, a dublagem aqui no Brasil é muito bem feita, tá? E se faz muito necessária, né? Porque, infelizmente, nós não chegamos ainda, né, com filmes legendados para todo o território brasileiro, infelizmente, por questões principalmente econômicas, diria eu, né? Bom, ambos, tanto dublagem quanto legenda, tem a ver com a nossa história, com a história do audiovisual, tá? Tanto no Brasil como no mundo.
Fato é que a originalidade, conforme está aqui no slide, de um filme, né, ele mantém vivos alguns aspectos que a dublagem retira, por exemplo. A dublagem vai retirar o quê? A dublagem retira o som ambiente natural, né? A emoção dos personagens, coisa que a gente já assiste quando o filme não é dublado, quando o filme é legendado. Por isso que tem gente que fala, não, eu prefiro filmes legendados. Eu também prefiro filmes legendados de vez em quando, né? Mas também, às vezes, eu prefiro filmes dublados. Ou gosto de assistir os dois, né? Agora, por exemplo, eu acho estranho assistir certos produtos ou obras, né, antigas, por exemplo, aqueles seriados muito antigos, vocês talvez não eram nem nascidos, Perdidos no Espaço, alguns seriados dos anos 70, anos 80, né, que legendados, acho estranho isso. Né? Para mim funciona, né, isso pelo meu histórico audiovisual na minha mente, né, funciona melhor dublado, entende? É como se vocês assistissem, bom, todo mundo aqui já assistiu Chaves alguma vez na vida, né? É como se vocês assistissem um Chaves legendado, imaginem, né? Diferente da legenda, a dublagem é um tipo de tradução mais fácil de manipular e modificar esse conteúdo, tá? Isso com o intuito de servir ao sistema, né? Por exemplo, em vários países da Europa, né, como Itália, Comunidade Europeia, mas principalmente a dublagem, usar a dublagem é mais uma questão de preservar a língua e cultura desses países, tá? Então, não é só uma questão de preferência ou pelo que é mais econômico. Aqui no Brasil, conforme eu falei antes, infelizmente, com a legenda, a gente não chega a toda a camada, né, a todo o público brasileiro, porque o Brasil é um país continente, né, muito grande, né, e temos locais onde, infelizmente, um prato de comida é muito mais importante que, né, um prato de comida, né, na mesa, colocar um prato de comida, fazer compras no mercado é muito mais importante do que pagar uma assinatura de uma TV, né, de uma TV a cabo ou um streaming. Concordam comigo? Então, as pessoas não vão deixar de assistir filmes, porque elas têm ainda a TV aberta, né? Só que na TV aberta, a maioria, para não dizer todos, quase todos os filmes são dublados, né? Já na TV fechada, TV por assinatura, streamings, nós temos as duas opções, certo? Mas nem todo mundo tem, tá? Né? Vamos refletir a respeito. Quais são as etapas necessárias para iniciar um trabalho de legenda? Vamos falar da legenda agora. Mas, antes de iniciarmos essa conversa aqui sobre a legenda, já volto aqui, né? Vou deixar isso, né? Essa questão aqui em aberto, né? Legenda ou dublagem, tá? Depois vocês, né, falam comigo. O que vocês preferem? Muito bem, voltando para a legenda. Precisamos calcular o tempo de trabalho, tá? Quando aceitamos o desafio, né? Porque é um desafio, né? Trabalhar com tradução, não só com legenda, mas com tradução audiovisual como um todo, né? Quando aceitamos essa proposta, né? Precisamos fazer um orçamento, né? Para lidar com clientes, né? Precisamos saber confeccionar esse orçamento. E precisamos também calcular o tempo de trabalho. Isso me lembra um pouco a pergunta que muitas pessoas têm feito nesses anos todos. Ah, César, quanto tempo eu levo para traduzir um filme? Não tenho essa resposta. Sabe por quê? Porque cada filme é um filme. Entende? Os filmes... só eu queria fazer uma parada técnica aqui. Todo mundo está me ouvindo? Tudo certo? Sim. O som está chegando ok para vocês? Sim. Sim? Ok, ótimo. Ótimo, Só queria... Ótimo, perfeito. Tá bom. Né? Porque, como eu estou aqui com a tela, só com a tela... A gente não estar vê, falando né, César? eu poderia estar falando sozinho aqui 2 horas, Exato. né? Tá bom? Bom, voltando. Quando me fazem essa pergunta de quanto tempo eu levo para traduzir um filme, não tenho essa resposta. Sabem por quê? Porque cada filme é um filme, né? Podemos estar falando de um
de um documentário, de um filme de ficção, de um filme que dura 1 hora, de um filme que dura 2 horas, 3 horas, de um curta-metragem, de um média-metragem, sabe? Então, não temos como dar essa resposta assim, tão simples. Outra coisa, o nosso tempo. Quanto tempo eu, tradutor, né, disponibilizo para traduzir, né, para sentar, né, no escritório, no meu ambiente de trabalho e executar esse serviço, né? Essa solicitação, né, essa proposta que eu aceitei, esse desafio que eu aceitei, fazer em quantos dias? 3 dias, 4 dias para um filme, para um longa de 1 hora e meia, digamos, 2 horas? Será que 4 dias foi o suficiente? Será que sim? Será que não? Talvez sim, mas eu esqueci o seguinte: eu trabalho, eu dou aula, por exemplo, estou inventando, tá? Eu dou aula, ou eu trabalho em outro, enfim, em outro emprego, que não tem nada a ver com tradução, né? 9 to 5, né? Aí eu saio às 5, só que eu não chego às 5 em casa, eu chego às 6h30, 7 horas da noite, né? Cansado. E aí? Eu vou trabalhar direto? Não, quero tomar um banho, quero, né? Às vezes preciso fazer comida, tomar conta de alguém em casa, parente, filho, mãe, mulher, marido, sogra, cachorro, né? E aí, o que tempo sobra para mim, né, para eu executar esse trabalho? Então, é delicado, vocês têm que levar isso em consideração. Ah, César, eu não trabalho. Perfeito, então você calcule seu tempo, quantas horas você vai dedicar a esse serviço. Posso adiantar o seguinte, posso dar uma dica para vocês. O ideal seria vocês conseguirem um resultado, né, de 20 minutos, uma produção, vamos chamar de produção. A produção de 20 minutos para cada 6 horas de trabalho. Tá? Então, vamos com essa matemática, essa média. Tá? 6 horas, em 6 horas, vamos traduzir 20 minutos de filme. Combinado? Então, é isso. Ah, César, posso ir ao banheiro? Pode. Só não pode ficar meia hora no banheiro. Pode. Posso beber água? Pode. Posso dar uma cochiladinha? Não. Tá bom? Então, 6 horas e 20 minutos de produção. Precisamos também tomar muito cuidado com alguns termos técnicos, tá? Quando a gente traduz, seja para legenda, seja para dublagem, né? Precisamos organizar equipes. Bom, isso de organizar equipes, isso tem a ver, isso é mais quando a gente está fazendo, traduzindo um grande volume, né? Precisamos ver as diferenças entre um tradutor e um legendador. Sim, nem todo tradutor é legendador, nem todo legendador, né, traduz tudo, certo? Temos ótimos tradutores, mas alguns tradutores não traduzem necessariamente material audiovisual, né? Tem um filme chinês e o filme chinês não tem roteiro. E eu estou com dificuldade de achar um legendador, um tradutor audiovisual em chinês, né? E aí? Eu consegui um tradutor, mas ele é de textos. Então, precisa de uma revisão. Tá? Não é porque você fale o idioma que você se torna automaticamente um tradutor de filmes, um tradutor audiovisual. Tá? Durante esse processo, né, vamos nos deparar com diversas, né, dificuldades e, enfim, empecilhos, sejam eles de ordem técnico, de pesquisa, né? Isso que eu coloco aqui como frequentes dificuldades, né, da atividade, informações sobre perfis de profissionais. É bom sempre, cada vez, quando vocês trabalharem em equipe, ou se vocês estão querendo, talvez, dividir o trabalho, né? Vocês não vão dar conta sozinhos de traduzir essas horas todas de filme, aí vocês vão precisar dividir o trabalho. É bom sempre ter, né, saber com quem nós estamos, com que tipo de profissional, o perfil desse profissional, tá? Para dividir esse trabalho, né? Quando traduzimos, fazemos tradução audiovisual, precisamos fazer uso de glossários, tá? Quando nos deparamos com traduções, ou melhor, com clientes que nos passam traduções prontas, né? Precisamos tomar muito cuidado, né? No ato para aceitar, assim,
para aceitar ou não esse serviço, né? Porque não porque a tradução esteja pronta significa que ela esteja bem feita e que vocês vão ter pouco trabalho. Não, às vezes o contrário, né? Às vezes acontece de vocês terem que traduzir do zero, né? Porque a tradução pronta para o cliente foi uma tradução que foi feita, né, de forma automática ou com uma inteligência artificial que ficou estranha, tá? Porque as traduções automáticas feitas com IA hoje em dia, para a legenda, ainda não está legal, assim, deixa muito a desejar, tá, gente? Então, não fiquem achando que vocês... a IA vai resolver a minha vida na tradução audiovisual. Não. Quem sabe daqui um bom tempo ainda, né? Mas, por enquanto, não. Tá? Ela não tem ainda sentimentos, né? Que um bom tradutor precisa, né? E quando eu falo sentimentos, estou me referindo a serem vocês tradutores, serem originais, vocês entrarem com muita emoção, né? Mergulharem com todos os sentimentos, né, nesse filme, né? Para que ele possa estar viva nessa tradução, né? E não serem apenas frases traduzidas, né? Sem comunicação uma com a outra, elas precisam se comunicar, né? Precisa ter um nexo, precisa ter precisa fluir, né? Então é isso que o espectador precisa, né? Ele está lá para se divertir, para curtir a tradução de vocês, sem sem questionamentos, tá? Então é isso que nós precisamos pensar, que conforme eu falei antes, né? Nós estamos traduzindo para o espectador, para eles curtir o filme, não para ele levantar da poltrona e ir embora, tá? Precisamos também levar em consideração os programas, tá, de legendas, que alguns são gratuitos, outros são pagos, tá? Isso a gente vê também, né, quando vocês estudam, né, fazem cursos de legendagem, né? Para dublagem não há necessidade disso, já adianto, né? Dublagem não precisa de programas. Para a legenda, sim. Temos vários programas, né? As principais regras da legenda. Bom, a legenda, eu diria que seria, assim como na dublagem, o principal, né? Uma regra importante seria o lip sync, né? A sincronia labial, né? Na legenda, vocês resumirem, né? Vocês compactarem essa frase, né? Essa tradução, para que ela caiba dentro desse timing, dentro desse tempo de leitura feita pelo espectador, tá? Então, isso é muito importante. Fazer a boa divisão, a boa quebra, nós chamamos isso de spotting, tá? A quebra da legenda, né? Que mais? Traduzir por traduzir? Não, vocês precisam, né, adaptar. A adaptação é muito importante. E aí que entra também a localização, tá? E quando eu falo em resumir, em compactar, é muito importante que vocês levem em consideração o tempo e o espaço. Tempo é quantos segundos essa legenda vai ficar na tela, tá? De 1 a 6 segundos. Mais de 6 segundos é ruim, tá? Menos de 1 segundo não é legal, tá? Porque senão fica uma legenda piscante, né? Que não dá tempo de ler nada. Tempo, isso seria o tempo. E espaço, quanto de espaço vai me ocupar na tela? Isso tem a ver com o número de caracteres, incluindo o espaçamento. Todos esses caracteres que vão compor essa frase, essa legenda, seja de 1 ou 2 linhas. Não existem legendas de 3 linhas, tá, gente? Então, isso é muito importante, o tempo e o espaço. Espaço também tem a ver com a poluição, né? Devemos evitar essa poluição visual. Quanto mais clean a nossa legenda, melhor, tá? Muito bem, continuando aqui, fechando aqui esse slide. Melhor forma de configurar um projeto com as informações necessárias. Bom, isso tem a ver com o que está sendo combinado com o cliente, e também legendagem de músicas e legendas para surdos ensurdecidos.
Bom, são várias técnicas, né, que nós aplicamos quando traduzimos e legendamos músicas, letras de músicas, e técnicas, claro, quando aplicamos para esse público que são os deficientes auditivos. Uma boa legenda, no próximo slide, falando em deficientes auditivos, aqui nós vamos falar sobre justamente LSE, que são legendas para surdos e ensurdecidos, tá? Uma boa legendagem, especificamente a legenda para surdos e ensurdecidos, mais conhecida como LSE, ela tem parâmetros orientados através de pesquisas, né, com usuários distintos, tá? De idades e culturas distintas. É necessário prestar muita atenção, né, ao número de caracteres, assim como as legendas para os ouvintes, número de caracteres, a mesma coisa. Velocidade das legendas, tá? Isso tem a ver com o tempo, né? Quanto tempo essa legenda vai permanecer na tela? Diferença dessa percepção do público surdo em relação aos aspectos visuais. Padrões para explicitar os sons, as trilhas, né? Quando a gente faz explícito, né, esses sons, nós precisamos saber ou entender que o surdo, ele está assistindo ao filme. Eu falei assistindo ao, não é o, ok? Assistindo ao filme. Então, não há necessidade de colocar, por exemplo, porta fechando. Se o surdo está vendo que a porta está fechando, né, não precisamos colocar entre colchetes, né, porta fechando. Concordam? Né? A menos que a porta faça um barulho, um ruído específico nesse fechamento. Né? Que mais? As formatações da ABNT, ok? E vários outros aspectos que vão garantir a qualidade da legenda. Ok. Compreender esses critérios todos e como eles são usados em produções pré-gravadas ou ao vivo, né? Porque as legendas para surdos, elas poderão ser pré-gravadas, tanto é que vários programas que a gente assiste, né? Programas de auditório, de entrevistas, as legendas já aparecem, né? Não é que elas estão sendo ao vivo, né? Feitas ao vivo naquele momento, já foram pré-gravadas, tá? Então, esse programa, com certeza, não é ao vivo. Ou programas ao vivo mesmo, isto é, por exemplo, telejornais, né? Onde aparecem aquelas legendas, né? Com um certo delay, um certo atraso, né? Elas são feitas ao vivo, mas aquelas legendas, elas não são LCE, tá, gente? Elas são closed captions. A diferença entre closed captions e LCE, que não é a mesma coisa, não é que o closed caption, ela é uma transcrição das falas, ao pé da letra, com ponto e vírgula, tudo, transcrição. As legendas sem os ruídos, tipo aplausos, assobio, choro, passos, né? Porta rangendo, né? Enfim, gritos, cantar de pássaros. E esses ruídos, esses sons, né, entre colchetes, isso está presente nas legendas para surdos e ensurdecidos, na LCE, e não estão presentes no closed caption, ok? Essa é a grande diferença. Muito bem. A audiodescrição, né, mais um tópico aqui, vou falar muito rápido a respeito, mais um tópico que fala sobre acessibilidade, né? Na audiodescrição, temos como público-alvo os deficientes visuais ou com baixa visão, tá? Que eles são consumidores sem potencial desses produtos, né? E que, infelizmente, ainda não há o devido respeito, né? Não só com os deficientes visuais, como com os auditivos também, né? E, bem, a AD, mais conhecida como AD, audiodescrição, é uma técnica de tradução que só nas últimas décadas, né, ela tem sido usada, ou vem sendo usada pela indústria audiovisual, tá? E que está, né, está suscitando, né, diversas, né, discussões sobre tipos de profissionais, sobre a real necessidade, né, onde esse tipo de serviço, né, deve estar inserido ou não, né? Tem muitos, por incrível que pareça, tem muitos produtores, profissionais do audiovisual, tipo diretores de filmes, que não gostam de legendas para surdos nos seus filmes, que não gostam de legendas, de audiodescrição, né, nos seus filmes, que não gostam de janela de libras nos seus filmes, tá?
É por isso que é muito importante que a gente, né, nós, enquanto tradutores, seja para ouvintes ou tradutores de acessibilidade, né, é importante que a gente conheça esse universo de pessoas com deficiência auditiva, visual. É importante, né, conhecer a importância, né, da audiodescrição para vários tipos de público e saber como realizar a audiodescrição em diferentes gêneros cinematográficos, saber com detalhes sobre essas etapas de roteirização. A gente chama de roteirização porque a gente está roteirizando, não necessariamente traduzindo, tá? É importante a consultoria, né? A consultoria muitas vezes é feita por deficientes auditivos, por deficientes visuais. Tá? É muito legal isso, né? A gravação, a edição, a finalização e, finalmente, a inserção dessa AD, audiodescrição, nos filmes, nos produtos audiovisuais. Tá? Então, conhecer esse universo dá mais segurança para o profissional da tradução. É muito importante mesmo que vocês conheçam, e mesmo que vocês não se dediquem profissionalmente a esse mercado de acessibilidade, né, para deficientes auditivos, deficientes visuais, é importante que vocês conheçam como, né, esses conceitos todos, por isso que eu coloco aqui, simplificando esses conceitos, a acessibilidade é importante, por quê? Porque é a condição oferecida a qualquer pessoa para que ela tenha segurança e, principalmente, autonomia. É isso que essa pessoa precisa, ser autônomo, tá? Para que ela possa circular e chegar a esses espaços, né, em segurança, né? Autonomia, que mais? Quando falamos em acessibilidade, nós temos uma ideia equivocada, muitas vezes, de que ela contempla apenas pessoas com deficiência, né? Quando, na verdade, ela é para um público muito mais amplo, tipo, pessoas com alguma necessidade específica transitória, né? Ou com alguém que tem algum problema de mobilidade, né? Ou gestante, ou uma pessoa idosa, uma pessoa com baixa visão, tá, gente? Então, não pensem vocês que estamos falando única e exclusivamente de pessoas surdas 100% ou cegas 100%. Não. Ok? Muito bem. Próximo slide aqui. Falamos sobre o mercado de tradução e localização de videogames. Bom, eu vou falar muito rápido aqui, porque o que eu posso falar desse slide aqui, que o mercado de videogames, né, no mundo, talvez seja um dos mercados mais explorados hoje, bem explorados, e mais lucrativos no mundo, tá? Então, e como funciona, César, isso? Eu me interessei pelos videogames e tal. Ok, aqui nos videogames a gente usa muito a tradução para dublagem. Então, se você tem noções de tradução para dublagem, você vai se dar muito bem aqui na tradução de videogames. E não pensem vocês que só vão traduzir games. Não, tem tradução de tudo. Tudo. É muito amplo aqui, tá? E um mercado, assim, que, gente, assim, é impressionante, né? Como cresce, está crescendo e o lucrativo que esse mercado representa no mundo, tá? Inclusive tem videogames, né? Tem tradução de videogames para deficientes auditivos e visuais também. Então temos acessibilidade nos games, tá? Mas, bom, é importante, né? É importante que vocês saibam, né, que esse mercado está em franca expansão, não é de agora, já faz muito tempo, né? E se vocês se interessaram, né, vão fundo, porque realmente vale muito a pena investir nos games. Libras também é um mercado que está sempre presente, né? Quando vocês fazem um concurso, né? Às vezes é solicitado, né, um outro idioma, né? E se vocês não conhecem, não têm conhecimento de uma segunda ou terceira língua, né? Só sei inglês, mas sei Libras, tenho um conhecimento. É considerado, sim, um outro idioma, tá? Então, fiquem atentos a isso, a essa dica, né? Para muitos, é uma segunda língua oficial no Brasil, tá? E não é porque é considerada assim de boca, não. Ela realmente tem, né, legislações que amparam isso, tá?
Então, se vocês se interessaram, né, em linguagem brasileira de sinais, vão fundo, porque realmente sim, um mercado muito bacana. Eu já participei de muitos eventos onde, infelizmente, eu não sei, eu sei apenas me expressar muito pouco, né? Algumas expressões, palavras soltas, mas eu não domino ainda, né? Mas um dia eu chego lá, né? Muito bem. E o futuro da tradução audiovisual, eu acho que um futuro promissor, não sei o que vocês acham, né? Daqui a pouquinho vocês poderão, né, fazer algumas perguntas, né? Tirar suas dúvidas. Eu acho que a tradução hoje tem vínculos, né, com a tecnologia, óbvio, né? Vocês precisam acompanhar esse mercado, né, tecnológico e evolução, principalmente agora, nessa época de IA estar presente, e não pensem que é uma moda, não é um modismo não, tá, gente? A IA chegou para ficar, e nós precisamos não só acompanhar, como nos adaptarmos, né, a como isso tudo, né, que caminhos, né, no que tange a esse nosso mercado de tradução, né, que caminhos por onde nós precisamos, né, que caminho seguir, tá? Que mais? Há um número crescente de eventos culturais, sem sombra de dúvidas, tais como falei no início, né, mostras, festivais de cinema, de teatro, né, online, presenciais, né, onde se faz necessária a tradução audiovisual, né, seja ao vivo, seja de forma gravada, né, é evidente a necessidade de que haja trabalhos, sim, mais detalhados e de uma maior abrangência, abordando assuntos das mais variadas formas e perspectivas. Pelo que está aqui no slide, sim, concordo. Mudanças na área dos próximos anos, sem sombra de dúvida, né? Assim como mudará muito essa nossa percepção de tradução, né? Como na nossa condição enquanto consumidores, tá? Curioso, eu lembrei agora, muitos anos atrás, né? Em 2000 talvez 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, 2004, 2005, um dos diretores, né, do Festival do Rio, que eu moro no Rio de Janeiro, festival do que eu coordeno, inclusive, todo ano a gente faz a tradução de todos os filmes e depois a gente leva essas traduções dentro de softwares e projeta as legendas já traduzidas previamente, né, em casa, pelos tradutores, por uma equipe de tradutores, e leva essas traduções para dentro da sala de cinema e chama os operadores. O que os operadores vão fazer? Eles vão projetar, eles vão sincronizar ao vivo as legendas, em tempo real, né, através de um projetor, que não tem nada a ver com o projetor do filme, um outro projetor, né, que está acoplado a um laptop, né, e tem todo o cabeamento, aquela parafernália toda de equipamentos que já foram instalados pelos técnicos e testados pelos técnicos com antecedência. Então, os operadores vão sincronizar ao vivo. E eu me lembro que esse diretor do Festival do Rio, 20 e poucos anos atrás, ele falou, daqui a alguns anos não vai haver mais necessidade desse tipo de serviço, que a gente chama de legenda eletrônica, né? Legenda ao vivo, mas já foi traduzido, né? Legenda eletrônica. Não haverá. E nós acreditamos realmente, né? Porque 20 anos atrás essa tecnologia estava evoluindo, assim como ela continua evoluindo, né? De forma diferente. E vocês veem que até hoje a legenda eletrônica está presente em muitas mostras. A gente faz a Mostra Internacional de São Paulo, Festival do Rio, Gramado, agora já confirmaram, né, a nossa presença em Gramado, e tantos outros, né? Fizemos, né, agora Festival é Tudo Verdade, documentários, no Rio e em São Paulo, Festival de Curtas, enfim, são muitos eventos que estão presentes no Brasil inteiro, em cidades como São Paulo, nem se fala, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, né, principalmente nas capitais, tá, de todo o país. Então, eu acho que, dito isso, eu acho que sim, temos um futuro promissor, né? Eu confio em que todos vocês estão no caminho certo, né? Se interessaram, né, pela tradução audiovisual, ou se vocês conheciam ou não conheciam
muito da tradução audiovisual, pois agora espero que esse nosso encontro tenha ajudado vocês, né, a ampliar um pouco, né, esse conceito, esse conhecimento que vocês tinham, né, e levantem essa bandeira, né, comigo, né, com todos nós aqui, que estamos há muitos anos, né, lutando por esses nossos direitos, né, enquanto tradutores audiovisuais, né. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora abrir para algumas perguntas, dúvidas de vocês. Eu estou colocando aqui, gente, o meu contato, tá? Traducal, né? Sentiu, nem cedilha, Traducal Audiovisual, tudo junto, .br@gmail.com, caso vocês queiram, né, tirar dúvidas ou fazer alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz, né, de responder, né, a vocês, tá? traducalaudiovisual.br@gmail, tá bom? Uhum. Poxa, que legal, muito bacana, César, que universo amplo Não de é? atuação, de coisas. Eu estava aqui assim, nossa, fascinado ouvindo você falar, e eu tenho certeza que vocês, eu não sei se vocês têm alguma pergunta ou comentário, pessoal. Eu tenho uma pergunta a fazer, na verdade é da Melissa, né, Sim. da Faculdade Cultura Inglesa. Ela pergunta o seguinte, César: como chamar a atenção dos estúdios de dublagem e ingressar no mercado sendo ainda iniciante? Tá. Quando vocês fazem cursos, né, vocês se aperfeiçoam, né, em cursos, sejam de extensão, de longa duração, né, um curso de extensão ou um curso de graduação, de pós-graduação, enfim, vocês vão traduzir trechos de filmes. Esses trechos de filmes, eles contam, tá, como material traduzido. Então, vocês, para o currículo que eu falo, né, então, vocês chegarem para essas produtoras que fazem dublagem ou tradução para dublagem, tá? Porque vocês têm que vocês têm que saber a diferença, né? Eu quero trabalhar com dublagem. Muito bem. Você quer trabalhar fazendo dublagem ou você quer trabalhar traduzindo para dublagem? Vamos falar da tradução. Se você quer traduzir para dublagem, é importante que você tenha algum material traduzido que seja, vai fazer toda a diferença, tá? Então, você vai colocar isso no seu currículo e você vai chegar para essas produtoras falando, olha, eu fiz o curso, tal, 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 e traduzi esse material aqui, tá? Você vai participar de eventos, que eu falei isso bem no início, você vai ampliar esse seu networking, né? Participando de eventos, de palestras, de mesas, de conferências, de encontros, de chats, de oficinas, etc, etc. Isso tudo vai fazer toda a diferença para vocês. E se vocês têm um material já traduzido nesses cursos, vai mais do que complementar de forma muito positiva, certo? Bacana, obrigado, César. Temos também a Cíntia. A Cíntia quer saber aqui, olha, estou fazendo um projeto de legendagem e gostaria de saber qual o melhor software gratuito para a legendagem. Tá. Eu sugiro dois, tá? Eu vou falar de dois, né? Eles são gratuitos. Então, a minha propaganda também é gratuita. O Subtitle Workshop e o Subtitle Edit, tá? Uhum. Repito, Subtitle, né? Subtitle Workshop e Subtitle Edit, tá? De edição, Edit. Eu gosto dos dois, eu acho que os dois se complementam. Tem gente que gosta mais do Edit do que o Subtitle Workshop e vice-versa, né? A diferença é que o Subtitle Edit, ele tem a famosa onda, né? Posso até mostrar aqui rapidinho para vocês, não vou mostrar como funciona, porque não haveria tempo para isso, mas esse aqui que eu vou abrir agora, abre, ok, esse aqui é o Subtitle Workshop, tá? Então, aqui é o filme, né? Esse aqui é o filme. Eu vou colocar aqui, aqui o filme.
esse vídeo instalado no resto do chão, na entrada do... Dá uma pausa. E aqui você faz... e aqui você vai traduzir as suas legendas, tá? Você vai traduzir aqui as suas legendas, ok? Então, seria essa aqui a configuração, né? Assim, né? De cara do Subtitle Workshop. E o Subtitle Edit, os dois são gratuitos, tá? E o Subtitle Edit é esse aqui. Abre, ok. Eu vou colocar um outro filminho aqui. E vocês vão ver que essa onda que aparece aqui embaixo... Transamazônica é um... Vocês estão ouvindo o áudio? O áudio chega para vocês ou não? Sim. Sim. Ah, ótimo. Vídeo de 2013 de autoria de Luciana Magno. Eu lembro muito claramente de ter visto esse vídeo instalado no resto do chão, e essas ondas fazem com que as partes faladas, né, do filme, elas estejam mais, né, amplas, né? Você está vendo que tem umas ondinhas aí que são maiores que as outras, né? Então, essas geralmente são as falas. E quando não tem ondinha, ou quando são muito pequenininhas, é porque ou não tem fala, ou as falas são baixinhas, enfim. Então, isso facilita muito na hora de fazer a sincronia da legenda, tá? Então, só para mostrar aqui, eu sugiro os dois, tem tutoriais na internet, gratuitos, então é fácil, né? Vocês aprenderem sozinhos, por conta própria, né? Porque eles são muito intuitivos, tá, gente? É isso. Né? A palavra correta é essa, eles são muito intuitivos. Que legal. Pessoal, alguém mais tem dá tempo ainda para mais uma pergunta? Temos quantos minutos ainda? Nós temos uns 5 minutos ainda. 5 minutos? Dá tempo de fazer um exercício com vocês, gente? Dá? Pessoal, tudo bem por mim, tudo ótimo, sem problema nenhum. Podemos, pessoal? Vamos lá. Podemos? Vamos lá? Podemos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar um trailer de 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, tá? Para vocês. As minhas perguntas, eu vou fazer 3 perguntas para vocês me responderem no final, tá? Ou pelo menos ficarem como reflexão, ok? Vocês vão ver um trechinho de um trailer de um filme iraniano com legendas já prontas em português, tá? E a minha pergunta é, eventualmente algumas legendas em português estarão em itálico, por quê? Elas aparecem em itálico? A primeira pergunta. 2. Segunda pergunta. Vejam se as legendas estão dentro do timing das falas. Ah, César, mas eu não falo iraniano. Não. Eu perguntei outra coisa. Do áudio do personagem. Quando o personagem abre a boca, independente da língua que ele esteja falando, né? Se a legenda em português ela entra dentro desse time, ou está fora, não está sincronizada a legenda, né? A pergunta seria essa. Se há sincronia com o áudio, as legendas que vocês vão ver, elas estão bem sincronizadas junto com o áudio? E a terceira pergunta é se dá tempo de leitura, se dá para vocês lerem de início ao fim essas legendas em português que vão aparecer agora, ou será que elas estão piscando e vocês não conseguem finalizar a leitura, né? Então, temos essas 3 perguntas. Lembrando que vocês que são conhecedores da língua inglesa e futuros tradutores audiovisuais de filmes, não pensem vocês que vão traduzir única e exclusivamente filmes falados em inglês. Não. Vocês vão traduzir filmes falados em outras línguas, tá? Também. Muito bem, então vou passar aqui o trailer e depois vocês me respondem essas dúvidas. چی شده؟ نمیدونم فقط خالی کنی سری برو من و خانمم که از اینجا از کشی کردیم رفتیم توی خونه ای که آقا اینجا سی شانس آوردیم بالاخره ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگیری هیچی نداری تو آره جانم چی شد تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد یعنی جون اون آپارتمان تو در همسایه محل تابلوه بابک جون
ولی یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اونو پوش بریم کلانتری. نمیتونم، اذیت میشم واقعا. چی کار کنم دیگه؟ یه رو باید پیداش کنم. شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدیم؟ یک کلمه نمیگه اونجا چی کن؟ تو چرا همشه بکنی همشه؟ داری انتقام بگیری ازش. خودم میدونم دارم چی کار میکنم. Esse filme iraniano, ele foi traduzido, curioso que ele foi traduzido por inglês como The Salesman, né? The Salesman é o vendedor, né? Tradução literal para o português, né? O vendedor. E para o português ele foi traduzido como O Apartamento. Então também tem isso, né? Das traduções dos títulos dos filmes nem sempre são, né? Os mesmos, né? A tradução literal, né? Muito bem. Lembrando também que o filme é iraniano, falado em iraniano, né? E que o cinema iraniano é muito importante, não por causa desse filme que ganhou o Oscar anos atrás, esse filme ganhou o Oscar, mas porque o cinema iraniano já era muito importante desde os anos 70, né? Bom, passadas essas informações históricas do cinema iraniano, vamos às perguntas. Vamos lá. Por que essas legendas estavam em itálico? Alguém saberia responder a essa dúvida? Talvez é porque a pessoa que está falando não está em cena? Não tá Isso! O personagem, né, não está na cena, ele não se encontra no mesmo ambiente em que a cena acontece. Caso ele esteja na cena, Milena, não na cena, mas no ambiente, mas mesmo e ele não esteja aparecendo, não vai italizado, tá, gente? Importante isso. Ah, César, mas ele não apareceu. Tudo bem, ele não apareceu, mas ele está no ambiente. Ele está de costas, ou ele está atrás de mim, ou ele está escondido, sei lá onde, não dá atrás do muro, não importa, mas ele está no ambiente. Não precisam italizar. Só italizamos quando realmente, de fato, o personagem não está no ambiente, ou quando entra aquela voice in off, nós chamamos de voice in off, né? Pode ser através de pensamento, sonho, o que mais? Italizamos vozes metalizadas, né? O que é uma voz metalizada? Secretária eletrônica, que não existe mais. Que mais? Alto-falante, alguém falando ao telefone, ou quem está falando, quem está do outro lado da linha, é itálico. O que mais italizamos? Robô, tudo que é metalizado, né? A televisão dentro do filme, já viram isso? TV dentro do filme, italizado. Cinema dentro do filme, italizado, né? O que mais? Sonhos, já falei. Os animais falando, italizados. Espíritos, fantasmas, tudo isso é italizado, tá? A outra dúvida era sobre a sincronia, né? Se o áudio, cada vez que vocês ouviam o áudio, se ele estava entrando junto com as legendas em português, já prontas. Ele estava sincronizado ou não? O que vocês acharam? Olha, parece-me que num dos momentos eles mudaram a cena, mas continua ali a legenda. Não sei se eu percebi direito, mas eu senti isso num dado momento, né? Não sei no restante assim, mas num momento parece que mudou a cena e a legenda continuou. Certo. De repente, nesse trechinho havia necessidade de fazer um pequeno ajuste técnico, né? Esses ajustes são feitos no programa, tá? Então, é muito provável que esse erro tenha sido técnico. Às vezes acontece do erro não ser técnico, né? Mas isso talvez tenha a ver com a terceira pergunta. A terceira pergunta era se dava para fazer a leitura da legenda como um todo, ou vocês se perderam, ou não conseguiram finalizar a frase na leitura. Eu consegui ler. E vocês, pessoal? Vocês conseguiram? Vocês conseguiram, gente? Do trailer, você disse? Isso, das legendas em português. Você conseguiu finalizar as legendas em português? Porque Sim. Conseguiu? Ótimo, porque já aconteceu comigo, certamente com vocês, em algum momento de assistirmos um filme legendado, e vocês não conseguirem finalizar a legenda some, ela desaparece antes de finalizarmos a leitura. Dá para entender? Dá. No contexto geral, dá para entender.
né? Mas seria interessante que eu conseguisse finalizar a leitura, né? Sim. Então, quando a gente não consegue finalizar a leitura, o que eu estava falando antes, muitas vezes não é um erro técnico, é um erro humano. Por quê? Porque às vezes essa frase ela foi traduzida de forma muito prolixa. Uhum. E quando a gente faz legenda, tradução para a legenda, nós não podemos ser prolixos, porque nós precisamos lutar contra o que eu falei antes, tempo e espaço. Diferente da dublagem, em que quando na dublagem nós precisamos traduzir tudo, na legenda não. Na legenda nós precisamos, infelizmente, temos esses, né, esses empecilhos, né, de tempo, nessa luta, né, contra o tempo. Tempo significa os segundos que essa legenda vai permanecer na tela, e espaço significa o tamanho que vai me ocupar. E se eu traduzir, e se eu fui muito prolixo na minha tradução, a legenda vai piscar, ela vai sair, eu, enquanto espectador, não vou conseguir finalizar a leitura, entende? Então, não seria um erro técnico, e sim um erro de tradução, tá bom? Uhum. Alguma outra pergunta, pessoal? Dúvidas? Tudo certo? Tudo tranquilo, gente? Tudo Sim. tranquilo? Bom, então eu agradeço a participação de vocês, tá? E quem não conseguiu assistir ao vivo, eu espero que vocês que estão assistindo agora a esse vídeo, esse nosso encontro, e para todos vocês, né, em geral, desperta, né, esse interesse, né, em vocês adentrarem nesse mercado. Eu acho que é muito bacana, né, vocês conhecerem mais sobre aquilo que vocês já consomem e não sabiam, né, porque a gente consome muito isso, né, desde a hora em que a gente sai de casa, já está consumindo, né, na estrada, na rua, através de cartazes, né, as frases estão lá legendadas, né, estamos na academia, na esteira, vendo legendas, né, não necessariamente para surdos. Então, assim, esse consumo de audiovisual e de tradução audiovisual está muito presente. E nós precisamos dar valor a isso. E precisamos que os profissionais e não profissionais, né, as pessoas que lidam com esse mercado, né, aprendam a dar valor, né, e para isso nós estamos aqui, né, para educar, né, a todo esse público, né, e fazer com que as pessoas, de modo geral, compreendam como tudo isso funciona, né? E que tem um valor, né? E que não é automático. Somos nós, seres humanos, que traduzimos. E que não é a IA que está traduzindo. E sim, somos nós. Certo? Tá bom, gente? Muito bem. César, muito obrigado, né, por ter vindo falar conosco hoje. Que participação incrível. A gente encerra hoje, né, essas nossas... as apresentações que nós fizemos ao longo do semestre. E eu tenho certeza que a sua apresentação foi um tremendo estímulo, né, para que todos aqui busquem mais informações. Nós já temos na faculdade pessoas que têm um interesse enorme em trabalhar, né, com legendagem, com tradução para dublagem, enfim. E a sua apresentação, com certeza, esclareceu muita coisa, né, para todos nós. Então, muito obrigado, César. Eu que agradeço. Poder encontrar com você outras vezes. Tá? Espero encontrá-los no mercado de trabalho, trabalharmos juntos. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço, abraço, gente. César. Obrigado a todo mundo que veio. Um abraço, gente. Outra, tchau, boa tchau. semana para vocês. Valeu. Igualmente, César.